A Copa do Mundo. Você gosta da Copa do Mundo? O que você acha a respeito sobre o Brasil na Copa do Mundo? Para qual seleção você mais gosta de torcer em Copas do Mundo? Bom, a Copa do Mundo, para quem não sabe, é um dos eventos mais incríveis que a gente tem em todo o universo. Acompanhar a nossa seleção num dos eventos mais incríveis, né? É sempre aquele clima gostoso quando vem Copa do Mundo, cada 4 em 4 anos. Um montão de gente pinta as ruas, um montão de gente se manifesta, vai para as ruas, se pinta e por aí vai. Mas, há muito tempo o Brasil não vem conquistando o Hexa, né? Desde quando fomos penta em 2002, infelizmente o Hexa não vem. Já fomos eliminados 6 vezes desde lá para a Copa do Mundo. 2006 para a França, 2010 para a Holanda, 2014 para a Alemanha, 2018 para a Bélgica, 2022 para a Croácia e agora em 2026 para a Noruega. E aí fica uma pergunta: o que falta para o Brasil conquistar o Hexa? Será que falta muita coisa para a gente poder conquistar o Hexa um dia? Vamos descobrir nesse vídeo, né? Eu vou dar aqui 5 motivos para que falta o Brasil conquistar o Hexa ainda nas próximas Copas. Então você deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito. Eu sou Antônio Dias e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, ao canal Gatoso Curioso. E vamos começar o nosso vídeo. Cara, é bem triste imaginar a realidade da seleção brasileira, né? Porque já tivemos tanta chance, tantos elencos, tantas gestões da CBF e até agora nada, cara, do Hexa ali. Já faz muito tempo que o Hexa não vem. Agora para essa Copa do Mundo de 2030, que será em 6 países, passando por 3 continentes, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, Espanha, Marrocos e Portugal. Cara, são 6 Copas do Mundo que a gente não ganha um Hexa. Vai fazer 28 anos na próxima Copa, sem Hexa esse período aí de 2026 até a próxima Copa em 2030. E por isso, velho, fica essa dúvida: o que falta pro Brasil conquistar o Hexa? Será que falta muita coisa? Eu acho que esses 5 motivos vão esclarecer aqui o que eu vou falar. Porque a gente sabe bem o quanto que o Brasil não vem se dando bem nos amistosos, em Copa América e na Copa do Mundo mais recentemente. Viemos de ciclos bagunçados nesses últimos anos, onde a gente não consegue de jeito nenhum desfrutar da nossa própria realidade e conseguir ter um elenco encorpado para ganhar a Copa do Mundo. Então, vamos começar o nosso vídeo, né? Já sem enrolações, porque eu já introduzi muito ele. Vamos começar pelo nosso primeiro motivo. E o nosso primeiro motivo, assim, do Brasil, do que o Brasil falta para conquistar o Hexa, é ter um melhor elenco possível. Não digamos assim um elenco mais poderoso, como por exemplo da França, da Argentina, da Holanda e tudo mais, cara, da Alemanha, enfim, não, um elenco bom. Essa Copa do Mundo de 2026 priorizou bem o quanto que o nosso elenco da seleção brasileira é péssimo para competir em Copa do Mundo. Foram vários jogadores inexperientes para a Copa do Mundo, que não tinha ritmo de jeito nenhum, que iam bem em seus clubes, mas na seleção ia muito mal. E os únicos ali que se salvaram, né, da Copa do Mundo de 2026, né, fizeram uma Copa do Mundo até que excelente, mas não conseguiram ajudar o Brasil no momento mais exato que precisava. E agora, velho, que a gente precisa de um elenco completamente diferente das últimas Copas, que a gente precisa de elencos que funcionem de verdade. E um elenco assim que seja bom, não um elenco frustrante e correndo, igual por exemplo foi aquele de 2014. 2014 foi um péssimo elenco para a Copa do Mundo aqui no Brasil, que a gente caiu na semifinal. E cara, sinceramente, se a gente não achar um elenco bom, nosso Brasil vai sofrer para conquistar o Hexa. Nosso Brasil inteiro vai sofrer para conquistar o Hexa nas próximas Copas. E isso fica difícil, fica muito difícil. O segundo motivo que eu tenho que explicar aqui é as gestões da CBF. A CBF vem de péssimas gestões nos últimos anos. Meu Deus do céu. Só agora que foi melhorar
com o Sami Chaldi, presidente da CBF, né? Atualmente ele está comandando a Confederação Brasileira de Futebol. Melhorou o calendário, está melhorando aí o futebol brasileiro no geral. Mas, cara, só agora que a gente está tendo um presidente de verdade. As últimas gestões que a gente teve, até antes de conquistarmos as últimas Copas do Mundo, né, em 94 e 2002, eram gestões horripilantes demais, cara. Quem não lembra, por exemplo, do Edinaldo Rodrigues, velho? O Edinaldo Rodrigues, pra muitos, foi um dos piores, se não o pior presidente de CBF que já passou até agora. Não adianta. Se a gente não melhorar as gestões da CBF, se a CBF não melhorar as gestões dela, infelizmente, o nosso Brasil vai cair toda vez no mata-mata de Copa do Mundo. É inacreditável que essas gestões todas da CBF, a seleção em geral, a seleção brasileira, tem o auxílio da CBF. Então não adianta, cara, não adianta. A gente precisa de uma gestão boa da CBF para que a gente consiga ter melhores resultados e conquistar o Hexa nas próximas Copas. E depois dessa teimosia toda que eu falei aqui, depois que eu fiquei bastante irritado, me desculpem, né? Porque eu fico extremamente irritado com o Brasil quando é a Copa do Mundo. Fico muito irritado. Eu fiquei irritado em 18 quando a gente perdeu para a Bélgica e em 2022 quando a gente perdeu para a Croácia. Vamos agora ir para em 2026 quando a gente perdeu para a Noruega. Mas agora vamos lá. Terceiro motivo da lista é ter um bom trabalho de técnico. Os técnicos em si da seleção brasileira já tiveram um bom trabalho. Alguns deles, né, na verdade. O Tite foi o mais recente que a gente teve de bom trabalho, né? Ficou 6 anos, levou o título de Copa América, fez boas campanhas nas eliminatórias para a Copa. Mas a gente precisa de um trabalho excelente de técnicos que sejam bons. A gente não tem uma formação de técnicos aqui no Brasil igual da Europa, por exemplo. Não passa 2, 3 meses que um técnico chega aqui no Brasil, ele já é demitido, ele já vaza para outro lugar. A gente não tem técnico suficiente para comandar a seleção brasileira. Não temos nenhum técnico brasileiro que sirva a seleção brasileira da melhor maneira possível. Só a gente tem que trazer técnico de fora para você ter noção. O Carlos Ancelotti, ele só deu 1 ano na CBF, né? 1 ano na seleção brasileira. E ele vai agora para ficar mais 4 anos nesse ciclo aí que vai até 2030 para a próxima Copa. E a gente espera que ele faça um bom trabalho. Porque o trabalho em si de técnicos da seleção brasileira não vem agradando as torcidas de jeito nenhum. Não vem agradando. E eu acho que sim, falta muito desse apoio da torcida, porém os técnicos precisam exigir um trabalho excelente que conflita bem com os jogadores da melhor maneira possível e que assim a gente possa fazer um bom trabalho com esses jogadores e com toda a disposição da seleção brasileira para que a gente conquiste a Copa do Mundo novamente. Não só a Copa do Mundo, mas outros títulos de importância, como por exemplo a Copa América. Quarto motivo aqui da lista é a gente acreditar no Hexa, né? A gente ter o apoio da torcida. A gente precisa do apoio demais da torcida brasileira, porque infelizmente, cara, a seleção brasileira vem perdendo todo o seu espaço, todo o seu apoio para outras seleções que vêm ganhando força. Tem brasileiro, por exemplo, torcendo para Portugal, torcendo para Argentina. Nessa Copa do Mundo a gente viu torcedores torcendo para Cabo Verde, né? Cabo Verde foi até os 16 avos de final. Pessoas que ficam torcendo para outras seleções e não torcem para essa camisa aqui, ó. Essa camisa aqui que é tão forte no Brasil e tão forte no mundo. Nossa seleção precisa de mais respeito e de mais apoio da nossa torcida. É assim que a gente vai conseguir agradar os jogadores e a gente ter o Hexa em mãos. Cara, por favor, já digo aqui logo pra vocês, é preciso que a gente tenha uma formação da seleção brasileira de torcedores que acreditem bem no Hexa. A gente não pode ficar de jeito nenhum sem a nossa torcida, sem esse apoio que a gente precisa para que a seleção brasileira vá longe. Então é bom cobrir os estádios cheios de brasileiros nos jogos de eliminatórias para a Copa, de amistosos, de Copa América e Copa do Mundo também. A gente precisa do apoio da seleção brasileira nessa torcida, né? A gente precisa da torcida para que a seleção brasileira tenha todo o nosso apoio, na verdade, né? Assim dizer. Então, a gente precisa sim que a torcida brasileira acredite em si no Hexa e leve mais apoio à nossa seleção.
E o quinto e último item da lista é refletir sobre os nossos adversários. Nossos adversários em Copa do Mundo, a gente precisa entender bem que eles são muito mais fortes do que a gente imagina. Até as mais fracas são mais fortes, que a gente já tinha visto nessa Copa do Mundo de 2026. E, velho, assim, a gente precisa entender que nossos adversários, a gente precisa de estudo, que a gente precisa de leitura, que a gente precisa de conhecimento, que a gente precisa de inteligência. Porque cada um dos adversários da nossa trajetória pro Hexa tem que ser estudados e avaliados da melhor maneira possível, para que assim a gente consiga combatê-los e a gente consiga avançar cada vez mais de fase. Não adianta de jeito nenhum a gente não estudar nossos adversários e não entendê-los como eles funcionam. Foi o que aconteceu agora em 2026, quando a gente caiu para a Noruega. O Brasil estava sem conhecimento em relação à Noruega, de um ataque estrelado que tem, e acabou que infelizmente tomou 2-1 de uma maneira sofrida, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa estudar e conhecer bem os nossos adversários. Assim, a gente vai saber como que a gente pode avançar em cada fase, cada etapa de Copa do Mundo. Se a gente não conseguir ter esses estudos, vai na leitura tática, vai na leitura técnica, que assim a gente consegue entender como eles jogam, como eles se apresentam no futebol, os seus últimos jogos que eles fizeram, os títulos que eles já têm, o peso em si da camisa também, e por aí vai. Não podemos deixar de jeito nenhum que esses adversários fiquem aí desfilando como foi na Noruega em 2026, que o Brasil foi eliminado. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, falando a respeito sobre como o Brasil pode conquistar, voltar ao Hexa, né? Como o Brasil pode voltar a conquistar o Hexa, na verdade. Deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço a todos vocês. Vamos ter esperança que nosso Brasil, nossa seleção, vá conquistar o Hexa no futuro. Isso a gente tem certeza que vai acontecer. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço a todos vocês e até mais, meus amigos.